Olá, seja bem-vindo à aula 1. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a contextualização dos marcos de desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é definido como um processo multidimensional e integral. Engloba o crescimento físico, a maturação neurológica, o desenvolvimento comportamental, sensorial, cognitivo, socioemocional e linguagem. As principais áreas de desenvolvimento infantil, são o desenvolvimento motor, desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento cognitivo e a linguagem. Agora a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento motor. Tá? Ele está relacionado à aquisição das habilidades motoras grossas e finas. Esses são componentes essenciais no desenvolvimento global da criança. Possibilita explorar o ambiente à sua volta, através de brincadeiras, uso de brinquedos ou objetos, e independência por meio da mobilidade. A gente da terapia ocupacional trabalha bastante com essas questões relacionadas ao desenvolvimento motor, né? Principalmente quanto às atividades, né? Que a criança possa adquirir autonomia, né? E mais independência. Desenvolvimento socioemocional é responsável por auxiliar a criança a compreender as interações e manutenção em relação ao outro, além de colaborar para o entendimento sobre sentimentos e emoções. Né? E a gente tem que estar atento às questões emocionais quando chega, né, alguma queixa, e principalmente ao contexto familiar, né, que é a primeira ideia de sociedade, de convívio que a criança está tendo. Se não tem nada nesse meio que esteja afetando alguma questão emocional também. Tá? Desenvolvimento cognitivo está relacionado aos processos que colaboram para que a criança consiga interpretar e responder às situações ocorridas no ambiente. É por meio deste componente que a criança forma conceitos, desenvolve raciocínio e descobre resoluções para problemas, bem como memoriza o aprendizado, mantém a atenção, planeja e organiza ações, né? Quanto ao fazer dentro das suas atividades, o quanto esse processo, né, cognitivo é importante para ela, né? O desempenho das atividades de vida diária, na escola, né? E a gente tem que estar atento se algo, né, dentro da questão cognitiva possa estar com algum atraso. A linguagem. É por meio da linguagem receptiva que a criança consegue compreender as unidades de comunicação falada, não falada e a comunicação expressiva, além de outros componentes. Né? O processo de comunicação é desde quando é bebê, de manter um olho no olho, né? De começar a observar as primeiras palavrinhas, né? De interação com o outro. E a gente tem que estar atento se tem algum atraso, né? Da criança. Também a questão de não conseguir se comunicar ou se expressar pode afetar a questão do comportamento, né? A gente tem que estar atento a todas essas questões, né? Falar um pouquinho sobre a terapia ocupacional, né? É uma profissão de nível superior, né? Tem foco na ocupação humana, no fazer humano, atua na prevenção, promoção, reabilitação e saúde, mas também não só nas questões relacionadas à saúde, mas como também no contexto social, né? Na educação e na cultura, né? Também atua com indivíduos que possuem alguma alteração motora, cognitiva, psicossocial, decorrentes ou não de questões genéticas, traumáticas ou doenças adquiridas. Atua desde a infância até o idoso, né? A ocupação humana, tá? Que é o foco principal da terapia ocupacional, está dividida em áreas, né? As atividades de vida diária têm relação com a questão de alimentação, higiene, vestimenta, né? Relacionado ao autocuidado
nas atividades instrumentais de vida diária, né? De como essa pessoa executa as ações no meio com a sociedade, de ir ao mercado, de saber se organizar, né? Descanso e o sono, né? Que é muito importante também, principalmente dentro do processo de desenvolvimento da criança, né? Que ajuda a acomodar essas informações. Se tem algo relacionado da criança não conseguir dormir, a gente tem que entender o que está acontecendo e também orientar os pais quanto à questão de higiene do sono, né? De desligar telas, né? De desligar as luzes, de não dar nenhum alimento que também seja estimulante, né? Como chocolate, doce, horas de dormir, evitar comer ou jantar, né? Muito tarde. Então, essas questões, assim, a gente tem que estar atenta também quanto às crianças, né? A educação, né? Que é muito importante, quanto, como é que está a participação dessa criança na escola, se tem alguma questão acontecendo, né? Estratégias que a gente possa ajudar a incluir, né? E a auxiliar. O trabalho, o brincar, que é uma ocupação importantíssima dentro da infância, que ajuda a adquirir todas essas habilidades, questão motora, cognitiva, questão socioemocional, né? E a linguagem. O lazer, né? E a participação social. Terapia ocupacional e desenvolvimento infantil. O foco principal do terapeuta ocupacional na intervenção com a criança será nas atividades de vida diária, né? Quanto à alimentação, a higiene, a vestimenta, né? E também orientação para os pais, né? Às vezes a criança também já tem essa iniciativa de tentar fazer. E por mais que não seja o correto, né? A gente não pode tirar isso, a gente sempre tem que orientar nesse contexto, porque por mais que a gente treine, né? Essas questões em atendimento, a maior parte da criança está em casa, né? E isso também precisa ser possibilitado para elas fazer, né? O brincar, que ajuda a adquirir as habilidades necessárias. E o ambiente escolar, né? E depois da família, vai ser um outro local onde a criança vai estar inserida e conviver com a sociedade. Identificar os possíveis atrasos de desenvolvimento infantil, né? A gente precisa estar atento e saber também quando encaminhar, né? Para outro colega, né? Cada um dentro da sua área, dentro do seu contexto atuando, tá? Prevenir perdas significativas, né? De uma criança que já tem alguma questão genética ou progressiva, né? Ou que a gente identifique que essa criança também está com algum atraso de desenvolvimento, mas o que ela já tem de capacidade e habilidades adquiridas, que ela não perca, né? Que a gente siga intervindo para ela conseguir manter e adquirir outras habilidades, né? E tão importante a questão da estimulação precoce, né? Que é intervir desde cedo, né? Toda a questão de amadurecimento, né? Essa criança está tendo neurologicamente, o quanto ela consegue absorver melhor ainda na primeira infância, tá? Principalmente nos primeiros 3 anos. E lá no último, na última aula, na aula 5, a gente vai trazer um pouco sobre essas questões da estimulação precoce, tá? Pensando na interdisciplinaridade, tá? Saúde e educação. Eu tinha dito, depois da família, a criança vai estar inserida em outro meio que é a escola, né? E de quanto essa troca, né? E a atenção que a gente precisa ter quando está relacionado à escola, né? Às vezes não é solicitado para nós, né? Questão de parecer, de relatórios, mas também da gente ter contato com quem está atuando com essa criança no ambiente escolar, como professor, auxiliar, né? Da gente também solicitar, às vezes, para os pais, né, pedirem um parecer ou de ter uma troca, né? Porque às vezes pode ser uma coisa, digamos, simples, que não chegue, por exemplo, de alguma criança ter dificuldade de ficar no momento do recreio ou numa aula de educação física, né? Será que está relacionado ao barulho? Né? De que meios a gente pode conseguir que essa criança consiga participar,
né, dessas atividades e que diminuam para ela, né, um pouco dessa questão do desconforto, ao som, ao barulho. Será que o uso de abafador? Será que um outro meio, talvez tomando um pouco pequeno, né? Talvez inserindo gradualmente, né? Ficando 10 minutos, 20 minutos. Então, essa troca a gente precisa ter não só com a família, mas também com a escola, né? Bom, os profissionais familiares precisam conhecer os marcos de desenvolvimento infantil e o que é esperado para a criança em determinada faixa etária, para que saiba observar e reconhecer quando há algum atraso. Isso é um componente básico no cuidado infantil, tá? Ao longo do conteúdo, tá? Dentre as áreas aí do desenvolvimento motor, cognitivo, socioemocional e a linguagem, tem algumas tabelas no conteúdo, tá? Cada conteúdo tá mais ou menos o que é esperado dentro de cada faixa etária, né? Para que a criança apresente aquele desenvolvimento já adquirido ou que esteja para adquirir nesse processo, né? E quanto é importante a gente orientar, né, outros colegas, familiares, se notam, se percebem isso, porque a gente precisa estar atento também, principalmente lá na anamnese, quando a gente vai coletar informações, né? Porque às vezes pode ser que a criança não apresente um determinado comportamento ou alguma questão, ou até mesmo faça em atendimento, né? Por causa do estímulo, né? Do reforço que a gente dá em atendimento. E também, às vezes, por estar no ambiente com ou só o terapeuta, né? Que tenha disponível também recursos ou brinquedos. E será que ela não está executando determinada ação na escola, ou em casa? Mas será que também tem recurso adequado? Uma atenção, às vezes, enfim, uma escola, né? Com muitos alunos, pode ser que daqui a pouco a professora pareça que aquela criança não adquiriu determinada habilidade. Então, a gente tem que tentar entender e ter sempre esse diálogo aberto, né? Bom, aqui eu trago algumas orientações práticas, né? Que a gente pode ofertar para a família, né? Permitir a criança explorar o ambiente, né? Desde bebezinho proporcionar isso, né? De colocar num tapetinho, no tatame, né? Colocar. Pode ser até objetos, não precisa ser necessariamente nenhum brinquedo, nada muito, mas que ajude a criança no estímulo, né? Desse desenvolvimento dela. Porque às vezes também a gente tem que pensar que, em contexto familiar, né? ah, Pode ser que chegue pra gente, aquela criança está com dificuldade na fala, né? Já devia estar falando, já devia estar caminhando, né? Ou engatinhando e ainda não está, né? E aí a gente tem que entender todo o contexto familiar. Será que essa criança está recebendo o estímulo adequado? Como que ela fica em casa, né? Pode ser muitas vezes que, enfim, a mãe, né? Tenha outros filhos, ou precisa, né? Fazer as coisas em casa. E, e não é por falta, às vezes, de conhecimento de como que a gente pode estimular, mas é uma criança que talvez só fique no carrinho, ficar na frente da televisão, ficar na frente de telas, né? E aí vai chegar no período da faixa etária que ela deveria estar ah, realizando determinadas ações e ela ainda não está. Mas por que que não está? Então, é isso que a gente precisa estar atento, né? Principalmente na primeira entrevista, né? Com a família, né? Importante interagir, brincar com o bebê ou com a criança, né? Dar esta atenção, né? Porque requer isso e é importante para a criança se desenvolver essa troca com o outro, né? Ela aprende, né? Com essa questão da interação, da imitação, do fazer, né? E o quanto é importante a gente orientar a família também nessa questão. Incentivar a criatividade, né? O criar, né? A gente, hoje em dia, vem tudo muito pronto, digamos assim, tudo muito já construído, de brinquedos, de recursos, mas também quanto criatividade e imaginar ajuda até mesmo na questão cognitiva, né? O que vai ajudar depois lá na escola também, né?
E como eu já tinha trazido também a questão das telas, né? Ou as crianças que ficam muito na frente do celular. A gente tem estudos hoje em dia que dizem que deixam mais agitados, mais espertos, e aí lá na escola vai ter dificuldade de sentar e fazer alguma atividade, né? Ou até mesmo família, né? Naquele momento que precisaria a criança ter uma atenção, às vezes um determinado comportamento, digamos, seria inadequado, pode ser uma forma de chamar a atenção daquele pai ou daquela mãe. Então, o quanto a gente precisa estar atento a isso e poder orientar, né, as famílias. Tá? Aqui está o meu contato. Qualquer coisa pode me enviar via chat. E o material está todo disponível, tá? Para download. Até a próxima.